Oi, gente, eu sou a Nanda, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras de março. Dando um pequeno spoiler para vocês, já adianto que tivemos leituras boas, tivemos também um favorito este mês. E também tivemos uma leitura que não foi tão boa assim, mas tudo serve como aprendizado. E nem sempre as leituras vão ser boas 100%. Tem sempre que vai ter um livro, uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. E ultimamente eu estou muito criteriosa nesse sentido de dar estrelas de acordo com o que eu realmente sinto naquele momento na leitura. E sem mais enrolação, o primeiro livro que a gente leu em março foi A Empregada Está de Olho. Neste livro, eu considerei um 4,5 estrelas, chegou quase perto de 5 estrelas, porém, aqui, como todo mundo sabe, vai contar novamente a história da Millie, só que nesse livro eu senti um pouquinho mais de saudade daquela Millie do primeiro livro, da empregada. Senti um pouquinho mais de falta da Millie daquela época, porque neste livro aqui da Empregada Está de Olho, a Millie, ela já está casada, já tem um filho, já tem 2 filhos. Eu não vou lembrar exatamente a idade dos dois, mas a mais velha é uma menina que, se eu não me engano, tem 10 anos, e o outro tem 4 ou 5 anos. É mais ou menos essa faixa de idade que eles têm. E ela tá casada. Aí ela morava num local bem pequenininho. Porém, eles acharam outro local que é uma casa para eles. E a Millie sempre teve o sonho de ter uma casa para ela. E nessa casa também tem um quintal. Então, tipo, a família toda vai se mudar para outra cidade. E, se eu não me engano, para outro estado também. A família toda se muda. E nisso que a família toda se muda, começam a ter uns vizinhos meio estranhos, né? Como sempre. Uma vizinha que ela é super coisada. Outra vizinha delas que é muito, muito estranha. O filho dessa outra vizinha anda com uma coleira, gente. Com uma coleira. Enfim. E tem o marido da Millie também, que ele vai ter um papel fundamental nessa história, porque a Millie, ela já tá começando a ficar vulnerável. A Freida coloca aqui neste livro a Millie como se fosse outro tipo de pessoa, no sentido que a Millie já tá casada, então bora amadurecer um pouquinho mais essa mulher para ela não ter mais aquele tipo de vida que ela tinha com o Segredo da Empregada, de ajudar as outras mulheres que sofrem algum tipo de violência. Nesse livro a gente vê a Millie que não tá meio que salvando essas mulheres, já conta outro tipo de realidade, mas é um livro bom, porque aqui vai contar os segredos do marido da Millie. Sim, o marido da Millie, ele é uma pessoa que, pode-se dizer, arquiteto, que ele vai para um quintal de uma das vizinhas e fica lá o tempo todo. Às vezes ele saía escondido, sem a Millie saber, de madrugada. E a Millie perguntava aonde ele estava e ele só dizia que estava dando uma volta no carro por aí, mas na realidade ele não estava só dando uma volta, ele estava com outra pessoa. E aí começa a duvidar a Millie dos seus sentimentos, saber se realmente o seu marido era isso tudo mesmo ou se ele tá enganando ela. E aí vai desenvolvendo a história e no final acontece uma coisa que eu realmente não esperava, que eu não vou poder dar
mais detalhes, porque aí vai ser considerado como muito spoiler. Porém, é um livro muito bom, como eu falei, apesar dos apesares, e eu considerei um livro 4,5 estrelas, como eu falei. Leiam, recomendo. E o segundo livro de março foi O Casamento da Empregada. Sim, este que eu não gostei tanto, porque eu estou me considerando uma pessoa muito crítica ultimamente com as minhas leituras. E simplesmente aqui no Casamento da Empregada, como o título já sabe, vai ser o casamento da Millie. Mas também tem um pouquinho daquela pegada daquele suspense, né? Que tem uma pessoa que tá ameaçando a Millie e tudo mais, mas a Millie não quer contar para o seu marido. E aí a história fica desvendando nisso. E também um outro papel importante é que eu pensei que eu finalmente iria conhecer os pais da Millie. Só que no final, os pais da Millie, eles não compareceram ao casamento dela. E ela, inclusive, no dia do casamento dela, ela estava sem testemunha. Então ela teve que chamar 2 testemunhas aleatoriamente. Mas deu tudo certo. E no final, se eu não me engano, eu dei 3,5 estrelas por causa disso, porque eu esperava um pouquinho mais. Eu pensei que eu finalmente fosse conhecer também os pais da Millie, mas não foi o caso. E a terceira leitura foi uma leitura maravilhosa, foi o favorito do mês, que foi Eu e Este Meu Coração. Gente, confesso que esse livro tava há uns 3, 4 anos na minha estante. E eu tava com vontade até de ler, de vender ele, inclusive. Porque tava parado na minha estante, né? Quando o livro tem mais de 4 anos, eu dou ou eu vendo. Porque não faz sentido eu ficar com a estante lotada de livros, sendo que já passou um bom período e eu ainda não li. Eu sei, é claro que a gente tem que ter muitas opções e tudo mais, mas não vem ao caso. Enfim, em Eu e Esse Meu Coração vai contar a história de Leia. A Leia é uma pessoa que ela não tem um coração, então ela tá usando um coração artificial. Só que aí acontece uma coisa na qual ninguém esperava, que é a Leia conseguir um coração. Só que depois que ela descobre de quem é esse coração, as coisas ficam um pouquinho meio assim confusas e tudo mais, porque o dono deste coração pela qual ela recebeu é o irmão gêmeo Eric, pelo qual a Leia, ela ama o seu irmão gêmeo, o outro que ainda está vivo, que é o Mate. E simplesmente ela fica meio assim, né? Porque eles são irmãos gêmeos, né? E ela tá com o coração do irmão gêmeo da pessoa que ela gosta. Só que aí dá tudo certo e acaba que a Leia se aproxima de Mate, porque começa meio que um suspense. O livro começa um romance misturado com suspense, porque aqui a gente não trata só do romance, e sim também o suspense um pouquinho junto, porque a Leia começa a ter uns sonhos meio estranhos, que é literalmente tentando ela desvendar o que aconteceu com o Eric. Será se ele realmente se matou ou se alguém matou ele? Porque a polícia investiga e diz que o Eric que se matou, se suicidou. Porém, no final a gente tem que descobrir se realmente foi isso ou não. Aí o Mate e a Leia, eles acabam se juntando e eles ficam tentando desvendar esse mistério para saber o que realmente aconteceu com o Eric naquela noite que ele faleceu. Aí nisso tudo, a história é narrada nisso. Aí eles descobrem no final o que realmente aconteceu.
E eu não vou dizer se foi uma coisa boa ou se foi ruim, porque aí eu estaria contando spoiler aqui pra vocês. Mas foi uma leitura muito, muito boa, porque aqui misturou tanto o romance como o suspense. E eu recomendo muito. Porque a Leia aqui, ela teve uma segunda chance, né, de viver. Porque ela tava fraca, ela já não tava mais aguentando ficar sem o coração dela, porque ela tava usando um coração artificial, que ela tinha que carregar na bolsa. Então, ela teve uma segunda chance de vida, que foi a questão desse doador. E agora a gente vai falar sobre o quarto livro, que foi Coraline. Sim, eu ganhei ele no mês de março e com uma semana depois que eu ganhei, eu já comecei a ler. Ele, inclusive, é um livro muito curtinho e eu li em 3 horas. Ele tem 200 e poucas páginas, mas ele é muito pequenininho, tem muitas ilustrações. 223. Ele tem muita ilustração. Deixa eu mostrar aqui, ó. Todo capítulo tem uma ilustração. Caiu marca-página, mas não tem problema. Todo início do capítulo tem uma ilustraçãozinha nele, ó. Enfim, Coraline vai contar sobre que nem sempre o que a gente deseja é o certo pra gente. Como assim? Às vezes a gente quer tal coisa e quando a gente almeja aquela tal coisa, às vezes a gente devia ter colocado meio que os pés no chão, porque aquela tal coisa que a gente almejava não é o certo pra gente. E aqui trata justamente sobre isso, porque a Coraline, ela tem os seus pais, e os seus pais, eles estão se mudando agora para esse novo apartamento, pelo qual acontece algumas coisas, né? Enfim. Aí nesse novo apartamento, a gente percebe que os pais da Coraline, eles não dão atenção para ela. E ela fica meio jogada e ela gosta de investigar as coisas. Então ela começa a investigar a casa toda deles. E nisso que ela começa a investigar, ela encontra uma portinha que antes estava trancada, só que a sua mãe perguntou o que é que tinha atrás daquela porta. E ela entregou a chave e mostrou que era só um local, uma sala que tinha uma parede com tijolos na hora que você abriu a porta, e realmente tinha isso. Só que depois a Coraline vai lá pra ver, né, de novo, só que aí dessa vez não tem mais essa parede de tijolos, e sim tem um espaço que é como se fosse um clone do seu apartamento. E nisso ela vai explorar esse local, né, porque como eu falei, ela gosta de investigar, olhar as coisas e tudo mais. E nisso, ela encontra uma cópia dos seus pais, e só que eles não têm olhos normais, eles têm olhos com botões. E nisso, a princípio, essa mãe dela, Portícia, né, podemos dizer assim, do mundo invertido, simplesmente trata a Coraline tão bem, é tão amorosa, e é justamente o que a Coraline queria que os seus pais verdadeiros fossem com ela. Só que aí, depois ela volta para casa e volta de novo pro mundo invertido, e ela percebe que os seus pais, a Portiço, que tratavam ela tão bem, eles não são a melhor coisa para ela, porque eles começam a fazer coisas com ela, querem prender ela nesse mundo, e ela percebe isso, que nem sempre o que ela realmente queria é o certo para ela e vai fazer bem para ela. E por isso que tem o livro essa reflexão. No início que eu falei para vocês, que nem sempre o que a gente almeja tanto é o certo pra gente. E aí ela tenta sair desse mundo invertido e tudo mais. Aí conta esse desenvolvimento dela tentando escapar e ir pro mundo real. E aí é isso, gente. Eu considerei uma leitura muito, muito boa.
Inclusive, nele eu dei 5 estrelas. Eu não conhecia o Neil Gaiman. Foi o meu primeiro contato com esse autor. E se eu não me falha a memória, esse livro é considerado um clássico. E eu gostei. Gostei muito, muito mesmo. Ah, e antes de encerrar, esse gatinho preto que tem aqui na capa, ele realmente é uma peça fundamental, porque no Mundo Invertido ele aparece e ele meio que começa a ajudar a Coraline. Só que na vida real, esse gato não existe. E é isso, gente. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, deixe seu joinha aqui, compartilha com os amigos, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e também deem dicas do que vocês querem aqui e tudo mais. E até a próxima. Tchau!